Olá, amigos de Fraternidade! Eu estou muito feliz, amigos, e grata por podermos estar aqui em mais uma palestra virtual juntos, conectando nossas almas, entrando na mesma sintonia, porque essa é a conexão que realmente importa, é a de almas, né? Esse mundo tão hiperconectado está cada vez mais precisando de conexões verdadeiras, que é de almas, que a gente precisa de gente, para ser feliz, né? Então, eu estou muito grata que possamos, nesse momento, colocar os nossos corações em sintonia, batendo em uníssono, para aprendermos das verdades evangélicas. O tema que nos traz a casa hoje, definido pela coordenação de palestras do nosso Fraternidade, está aqui no nosso Livro dos Espíritos, publicação basilar do Pentateuco Kardeciano, está na 4ª parte, que se chama Das Esperanças e das Consolações. E o tema é relativo à perda dos entes queridos. Nessas questões que Kardec faz aos espíritos, ele nos leva a refletir sobre aquilo que momentaneamente para a gente é uma perda, né? Que é a perda do convívio, a perda energética, a perda da presença física das pessoas que amamos. Mas os espíritos elucidam, Kardec nos traz de maneira profundamente consoladora, por isso que a 4ª parte é das esperanças e consolações, né? Kardec então nos traz de maneira afetuosa que essa perda é somente momentânea, né? Porque as pessoas que se amam, com as quais nos ligamos por vínculos verdadeiros de afeto, jamais estão perdidas para nós, né? A misericórdia divina, a fraternidade que nos rege na Terra, jamais permitiria isso. Que nos perdêssemos uns dos outros, que não nos desconhecêssemos após a passagem da vida física, não nos reconhecêssemos, né? Isso seria profundamente doloroso, jamais se coadunaria com a misericórdia divina que nos rege em vida, em todas as faces da vida, nas 2 faces da vida onde nos manifestamos, né? Na face encarnada e na face desencarnada, né? Na face extracorpórea. Por isso que Emmanuel nos fala que, graças a Deus, que é a misericórdia que nos rege, né? Então, aprendemos aqui com as respostas que os Espíritos dão para Kardec, que essa perda dos entes queridos, ela é momentânea, ela é circunstancial, porque nos separamos, somos espíritos e muitas vezes nos separamos por diversas necessidades, né? Necessidade do aprendizado nosso aqui, sem aquela pessoa, e ele nos traz também a noção profundamente afetuosa da libertação, que é a desencarnação, né? Então ele fala assim, uma comparação. O que a gente pensaria de 2 prisioneiros que, se um tivesse vencido o prazo da pena e tivesse obtido, então, o aval para a liberdade, o outro quisesse que ele ficasse, né, no reduto prisional, né? Nós pensaríamos, não, liberta o outro. Ele já cumpriu a pena dele. Com quanto nos doa, porque a saudade dói, e a saudade é legítima. Então, se você sente saudade de alguém que partiu para o outro lado da vida, a sua saudade é legítima. O que não é adequado é o desespero, né, a inconformação, e a gente compreende que em tudo há a misericórdia de Deus, né, e há um propósito. Então a dor da saudade é natural, mas não seria adequado nunca que aquele que ficasse, que permanecesse no reduto prisional, quisesse que o outro ficasse ali agarrado nele, né? Os vínculos verdadeiros do amor nos ensinam que a gente ama a pessoa no momento em que a gente compreende que o amor rima com liberdade. Então, quanto mais amamos o outro, mais o libertamos para ele ser feliz. Se ele puder ser feliz pertinho da gente, ótimo. Mas às vezes as circunstâncias da vida não permitem que seja assim. Então, aquele que volta para casa, que graças a Deus a gente entendeu que morrer e voltar para casa antes da gente, ele se libertou antes. Porque, embora não pareça, porque a vida aqui na matéria, com quanto cheia de desafios e dores, ela é linda, né? O planeta Terra, embora a afeição de hospital, escola, ele é lindo, porque é a misericórdia divina que nos rege a vida. Então, embora todas as coisas boas que Deus nos concede, sempre misericórdia na Terra, mas a gente está aprisionado, porque espíritos é o que somos, né? Viemos do país das estrelas, fraternidade, para viver mais uma experiência dentro de uma veste carnal que é densa, em consonância com o nosso planeta,
cuja psicosfera é densa, né? Então, nossa veste carnal, que o nosso escafandro físico, corpo, é denso. Mas um dia a gente vai deixar essa estrutura física e voltar para o país das estrelas de onde viemos. Então, aqueles que amamos que já foram, eles se libertaram. Simplesmente se libertaram. Toda morte natural, né? Toda morte que acontece em condição independente da vontade do ser encarnado, que deve ser assim, ela significa uma libertação para o espírito. Porque ele deixa o escafandro físico, a estrutura física e volta para casa, conquanto nos doa. É bastante consolador também sabermos, embora um pouco melancólico, reconheço, né, porque eu também tenho seres amados que já partiram e penso assim, mas o Chico nos ensinou que a saudade é uma dor que bate, pulsa dos dois lados da vida. Significa que aqueles que voltaram para casa, conquanto liberta o escafandro da matéria, que nos limita muito, limita nosso senso, limita nossos sentidos, limita nossas percepções, limita nossos fazeres, limita tudo isso. Conquanto eles tenham se libertado, né? Deixa a coraça física e volta para casa, eles também sentem saudades daqueles que ficaram aqui, né? E como que a gente se encontra? Daí Kardec ensina, estaremos sempre unidos e a comunicação sempre chegará para nós. Se não for pela via mediúnica, por meio de uma mensagem mediúnica que nos chegue, daqueles que partiram, será sempre pelo caminho da intuição. Que Leon Denis, filósofo maravilhoso do Espiritismo, nos fala que é a forma mediúnica do futuro, né? É a intuição, porque a intuição ela é a nossa porta de entrada para a verdade, para a estrutura extracorpórea. Pela intuição nos chegam, né? Os lembretes, os recados, nos chegam também os sopros daqueles que nos amamos, nos dizendo, nos lembrando que estão aqui perto da gente, embora mais das vezes, né, não vejamos, porque há uma minoria que é médium ostensivo, confidência, né? E sempre, sempre, sempre fraternidade. Poderemos nos encontrar em sonho, porque a vida do espírito, ela, quando encarnado, ela tem múltiplas possibilidades quando estamos em desdobramento pelo sono, que nos é natural. Quando o nosso corpo arrefece, quando ele descansa, repousa, o espírito se afrouxa em seus laços, nunca se solta. O espírito só se solta do corpo quando a gente morre. Mas os vínculos se afrouxam. E aí, com os vínculos mais frouxos, nós podemos contemplar, vislumbrar a realidade espiritual com os olhos do espírito, porque espírito é o que somos. E sempre poderemos, então, se for da vontade de Deus, né? Porque às vezes aqueles que amamos estão em lugares que não são acessíveis a nós. Ou não podem vir por diversas razões. Até porque observar a dificuldade nossa aqui, imagina, no mundo em transição, um sofrimento diário, poderia perturbá-los lá no momento novo deles, de reaprender, de fazer. Então, se é possível, se Deus permite, podemos nos encontrar com sonhos também. Mas sempre teremos contatos espirituais como desdobrados em sono, né? E aí poderemos ter notícias daqueles que amamos. Então, assim, a separação nunca é um processo dolorosíssimo, assim, como Kardec nos ensina aqui, né? Os espíritos falam para ele. Há sempre a possibilidade de intercâmbio, embora dificultado, porque a gente está na matéria. E a matéria física, nós os encarnados, que estamos encarnados, né? A matéria física obnubila a nossa percepção espiritual. Embora aqueles que amamos sintam sempre a vibração que emanamos para eles, né? Estamos sempre ligados por fios invisíveis do afeto, do sentimento, do coração. A melhor maneira que você tem de ajudar um ser que partiu, independentemente da forma como ele tenha ido para a pátria dos espíritos, é orando sinceramente de todo o seu coração por essa pessoa, desejando que ela siga feliz e prometendo que um dia, se ela quiser e se você quiser, vocês estarão juntos de novo, enviando vibrações de amor, de luz e de paz para aqueles que amamos, né? Tem uma passagem linda na obra Lindos Casos de Chico Xavier, em que Ramiro Gama conta que o Chico contou para ele que um dia, em desdobramento, o Chico ficou bastante emocionado porque ele viu o desdobramento sonambúlico. Ele estava com o corpo descansando e o espírito desperto. Eu não sei se foi na reunião mediúnica, possivelmente, né? Mas aí ele viu que saíam da terra na direção do céu pontinhos de luz. O Ramiro Gama contou. E aí ele contou isso para o Ramiro muito emocionado, porque sempre a gente pensa assim, eternos perdidos que somos, né, fraternidade? A gente faz a prece e espera que caia no céu ajudas pra gente, na forma de
intuição espiritual, de socorro espiritual, de luzes e bênçãos, né, sustentação, a gente sempre imagina isso, muito correto. Nenhuma prece fica sem ser ouvida. Os espíritos ensinam, a gente faz oração, os espíritos socorrem. Mas as nossas vibrações de amor também sobem. Então, aí o irmão explicou para ele que os pontinhos de luz que ele via subindo eram orações amorosas de pessoas que estavam na Terra, para os seus queridos, que estavam nas mais altas esferas, em diferentes partes do plano espiritual. Aí o Chico contou que as nossas orações também sobem, assim como as bênçãos descem, as nossas vibrações de amor, de afeto, de carinho sobem também. Uma segunda pergunta aqui ainda no tópico, né, a perda dos entes queridos, em Nossa Esperança e Consolações aqui na quarta parte. Kardec ainda pergunta para os espíritos o que pensaríamos, pessoal, daqueles que falam que não se deve comunicar com os espíritos. E aí os espíritos falam, não se deve comunicar de maneira leviana. E aí, pessoal, vem daí aquela proibição de Moisés, que está registrada lá no livro do Velho Testamento, da Bíblia, no Levítico. A gente precisa sempre analisar a Bíblia, especialmente o Velho Testamento, em contexto, tá? Para a gente não se perder, porque as palavras nos confundem, né? O próprio Velho Testamento nos fala, no Eclesiastes, que a letra mata, é o Espírito que vivifica a palavra. Então a gente tem que ir, como diz o Chico, além da superfície das palavras, na essência do ensinamento, né? Especialmente nós que somos cristãos candidatando-nos à nova era. Cristãos redivivos, espíritas. Porque o nosso espiritismo é questão de essência, nunca será de forma, tá bom? Então, é questão de fundo, jamais de forma. Então, vamos compreender sempre as realidades que estão, as palavras ditas no Velho Testamento no contexto, para a gente não se perder no labirinto das palavras, tá bom? Então, o Levítico é um livro do Velho Testamento que trata de normas, de disciplinas. Por que existe esse livro? Moisés usava as normas para disciplinar aquele povo difícil que ele levou para o deserto. Um povo muito indisciplinado, né? Então, o Levítico traz normas e regras para aquele povo naquele momento. E no Levítico, há a proibição expressa de Moisés à evocação aos mortos. Ora, primeira coisa, para aqueles que falam que os mortos não conversam, que dizem não, que morreu não volta, e querendo usar, inclusive, as verdades judaico-cristãs para sustentar nisso, não se sustenta, porque só se proíbe uma coisa que é possível. Então, Moisés proibiu a comunicação porque o povo hebreu se comunicava com os mortos, né? Então, se ele proibiu, é porque era possível que eles faziam. E por que ele proíbe? Ele proibiu no contexto de que ele havia saído para psicografar as tábuas da lei, que os 10 mandamentos Emmanuel nos ensina que é a primeira psicografia que a gente tem assim, oficialmente na nossa cultura judaico-cristã reconhecida, né? E aí, quando ele volta, o povo, aquele povo desorganizado, tinha feito o culto ao bezerro de ouro. E, de maneira inconsequente, estava perguntando para pitonises, para os espíritos, o que faz, o que não faz, né? Então, Moisés proíbe. Porque essa comunicação com os chamados mortos, na verdade vivos, mais vivos que a gente, né? Que transpuseram os portais da chamada morte para encontrar sempre mais vida, essa comunicação será sempre feita de maneira respeitosa, né? Com bastante respeito, como deve ser toda a comunicação, na verdade, né? E essa ainda mais, porque a gente não consegue saber o que o espírito está fazendo do outro lado da vida. E quanto mais ele acende, quanto mais as suas sérias, mais preocupações sérias e ocupações sérias ele tem para ser chamado para questões levianas, imagina, né? E aí a gente traz essa reflexão, inclusive, para a nossa vida. A gente não deve perder o nosso tempo com conversas levianas, com pessoas que não querem conduzir um diálogo sério. A gente não deve perder o nosso tempo. Entende? Estou falando só de encarnados, ainda mais quando se trata do plano desencarnado. Os espíritos têm mais o que fazer, né? E a gente pode perturbar muito almas sérias com atitudes que seriam incongruentes com a responsabilidade, atraindo para nós espíritos levianos, porque, como diz André Luiz, tudo, em todos os planos da vida, né, encarnado e desencarnado, rege por sintonia e afinidade. Se a gente tem propostas levianas, inconsequentes e irresponsáveis, juntar-se-ão a nós espíritos levianos, inconsequentes e irresponsáveis. Entenderam? E na Terra também. Se a nossa proposta aqui na Terra de nos conduzir é com inconsequência, com irresponsabilidade, virão para perto de nós encarnados, mesmo pessoas irresponsáveis e levianas, porque tudo, como diz André Luiz, é com sintonia e afinidade. Então, mantenhamos o respeito diante daqueles, reverência respeitosa,
diante daqueles que partiram, né? Guardando a certeza de que, se for da vontade de Deus, receberemos mensagens deles. Seja pela via mediúnica no trabalho cristão, que seja por meio da nossa própria intuição que vai nos chegar, que seja por meio do sono, né? Que às vezes se traduz por meio dos sonhos que temos. Mas, independentemente de qualquer comunicado que nos venha, saibamos que aqueles que nós amamos e que nos amam, seguem nos amando onde eles estão, aguardando também o nosso amor como alimento para as almas, porque o alimento para as almas é o amor, né? Então, aprendemos isso aqui na lição. Pensemos que a saudade, quando nos pensamos na temática, essa separação momentânea, né, dos seres queridos, a saudade é justa, né? Porque às vezes acontece separação por décadas, por tempos muito longos, de pessoas que amamos, né? Embora o tempo passe rápido do ponto de vista espiritual, mas aqui na Terra o relógio atende a 60 minutos por hora. E às vezes a separação se dá por décadas, né? E essa saudade, então, que a gente sente, ela é justa. E muitas vezes ela não vai passar, permanecerá apenas aquietada, pacificada no nosso coração. Bastará um momentinho, algo que a gente veja, uma música que a gente escute, ou um filme que a gente veja, pra gente lembrar daquela pessoa amada e querida. E aí esse é o momento de a gente mandar para essa pessoa a nossa lembrança amorosa, a nossa gratidão. A gratidão é uma forma de amor, né? A nossa gratidão por ela ter passado os nossos caminhos, ter nos ensinado, que nos ensinou, deixado, que deixou, por ser alguém importante para nós. Esse é o presente que a gente vai dar para alguém que está do outro lado da vida, para onde nós também iremos, né? A única certeza que a gente tem enquanto está encarnado e eternidade é que a gente vai desencarnar. A gente não sabe quando. E deve seguir trabalhando e dando valor ao tempo. Todos os dias são importantes, cada hora importa, cada minuto é valoroso. Valorize a sua vida. Uma encarnação é uma oportunidade ímpar sempre de renovação dos nossos propósitos. E um dia nos encontraremos com os seres que amamos. No que não comporta nesse processo é a angústia proveniente da inconformação, da rebeldia diante dos desígnios de Deus. É isso que não comporta. Deixa eu contar uma história para vocês sobre isso, que nos é contada por Ivone do Amaral Pereira. Ela, no seu livro Recordações da Mediunidade, ela conta várias histórias lindas e conta essa também, que é muito reflexiva para nós. Ela nos conta que num dia, num desdobramento, ela esteve visitando desdobramento sonambúlico. A Ivone tinha essa capacidade de fazer desdobramento e registrar com muita precisão tudo que ela tinha visto no ponto de vista espiritual. Era uma das capacidades mediúnicas dela, né? E aí ela tinha ido em companhia de Leon Tolstói, esse grande autor russo, né? Autor da obra Anna Karenina, quando encarnado. Ele é um grande autor e segue sendo um grande autor quando desencarnado. Inclusive a Ivone fala que ele teve, quando desencarnado, ele teve um arrependimento, uma reflexão acerca dessa obra que ele fez, porque a protagonista tem uma forma de morrer no livro que é muito triste, e ele acha que isso pode ter deixado pessoas inspiradas para a tristeza, o que ele não gostou. Mas aí, quando a gente está fora da matéria também, a gente tem a percepção maior de tudo que a gente faz. Mas é uma alma respeitosa e muito respeitada, Leon Tolstói, né? Nesse dobramento funambúlico em que ela está com ele, eles vão visitar uma colônia, um grupo de jovens espíritos, todos desencarnados. E os meninos estavam felizes lá, eram espíritas, entenderam? Como se fosse uma reunião da juventude nossa. Entendem? Tocando violão, cantando. Eram jovens mesmo, adolescentes e jovens, que tinham desencarnado em pouca idade, com pouca idade terrena. E ela ficou observando aquela alegria dos espíritos ali, né? Vivendo a verdadeira vida, na pátria verdadeira, no país das estrelas, que é a nossa casa, que é de onde viemos, né? Para onde vamos voltar. André Luiz fala que uma encarnação, mesmo que dure 100 anos, hoje a ciência nos propugna, né? Viver muito tempo, graças a Deus somos a favor da ciência, viva a ciência, graças a Deus a ciência nos permite tantos avanços. Mas mesmo assim, André Luiz fala que 100 anos na matéria é um segundo na caminhada do espírito. Né? Desde que a gente sai ali, simples e ignorantes, das mãos de Deus, a gente sai com esse presente que Deus nos dá, que é a imortalidade, que passa a nos pertencer, né? Somos seres imortais. E aí, por mais que vivamos na matéria, é um segundo. E aí a Ivone observa aqueles jovens, para onde ela foi levada com o Leon Tolstói, ela observa aqueles jovens felizes lá cantando, e aí de repente ela fica chocada, que no canto do salão havia uma jovenzinha, adolescente ainda, e essa menina estava tristinha.
Era a única jovem que ela via, assim, recolhida, mais tristinha, porque ela ficava o tempo todo molhadinha. O cabelo dela, o tempo todo ficava molhado, né? E aí, porque ela ficava sempre molhadinha assim, ela ficava mais constrangida e não conseguia interagir com os jovens. E aí a Ivone pergunta para ele o que estava acontecendo com aquela moça, aquela garota, jovenzinha. E aí o acompanhante, o mentor dela, que era o Leon, explica para ela que a mãe na Terra estava desesperada em informação, com a morte da filha, em pânico, né? Bradando em altos berros contra Deus, contra a vida, contra o destino, contra tudo. E o desespero da mãe, a informação da mãe chegava para ela naquela forma, em desequilíbrio, como se fosse uma chuva. Eram as lágrimas da mãe. Chegava para ela como uma chuva e ela não conseguia se desvencilhar daquilo para ser feliz. Então pensemos que a gente tem que ter respeito com relação à trajetória do outro. Quanto mais amarmos, mais ainda cuidaremos da nossa saudade. Como uma lembrança respeitosa, amorosa e amável em nós, afável para aquele que foi. Nunca com desespero, chamando a pessoa para voltar, eu preciso de você, eu não posso ficar, porque isso perturba o outro, né? Busquemos cura para a nossa dor. A nossa dor legítima. A Terra encontra, já, graças a Deus, várias formas de nos ajudar, né? A tratarmos a nossa dor. Por meio da terapia, a psicologia tem diversas vertentes, né? A terapêutica espírita, que nos elucida o que é a morte, nos esclarece, é profundamente consoladora. O espiritismo é o consolador prometido por Jesus, né? Na condição de Espírito de Verdade, o Mestre vem e nos traz essa verdade, liderando uma pleia de espíritos que vem nos consolar. Na terapêutica espírita também nos ajuda a compreendermos esse processo e avançarmos. Guardarmos a nossa saudade para o momento do reencontro que sempre chegará, mas jamais abrirmos as portas para o desespero, que traria para nós somente problemas, transtornos de toda a ordem, perturbando também aqueles que amamos, que se foram e que precisam do nosso equilíbrio possível, para eles também estarem equilibrados onde estão e seguirem em frente, né? Eu lembro nesse momento de uma lenda cristã que eu gostaria de compartilhar com vocês, que fala desse momento de separação, que todos viveremos. Se não é que a gente vai se despedir de alguém que foi, a gente vai partir. E vamos deixar alguém que amamos aqui. Então, esse momento de separação sempre existirá para nós. E é importante que a gente também se prepare, né? O nosso mentor de nossa casa, Humberto Campos, tem um capítulo em uma de suas obras fantásticas, chamado Treino para a Morte, onde ele nos convida a esse momento, né? O tema parece bastante chocante, mas ele é muito sábio na fala dele, irmão X, quando ele nos convida a treinar para a morte, porque esse momento vai acontecer. Se a gente não vai se separar do gente que a gente ama, a gente vai partir. Então, também nosso coração precisa estar preparado para a gente amar sem apego. Amar sem apego significa não amor. Significa a gente amar e compreender que você é um ser integral, o outro também é, e o que nos une é afeto, e o afeto é imaterial. Permanece vivo e vívido onde quer que estejamos. A lenda cristã que eu queria contar para vocês conta de uma mãe. A mãe tinha 2 filhos. E ela e o esposo saem, então, numa viagem. Ela era muito sábia. E aí, os filhos, quando o esposo partiu, os filhos vieram a falecer, ambos da mesma enfermidade. Um pegou e passou para o outro, né? A enfermidade contagiosa. E ela, enquanto sofresse, ela se preparou para falar para o esposo que ia chegar de uma longa viagem, saudoso da família, né? E aí, quando ele entra em casa, depois dessa longa viagem, ela o recebe com muito afeto e ele pergunta onde estavam os garotos, né? Porque os meninos sempre vinham, eram jovens, fazer bagunça, barulho, quando ele chegava, era aquela alegria, né? E os meninos não tinham vindo. E aí ela falou assim, já eu falo sobre onde estão os meninos, mas eu queria te contar uma coisa que aconteceu na sua ausência. Aí ele fala para ela, pode contar. Aí ela fala, sabe o mercador do centro da cidade? Aí ele falou, sabe, essa é uma família muito simples. Ele falou que sabia. Então, pois é, ele veio aqui mostrar para você algumas pedras preciosas que chegaram no mercado, se você gostaria de comprar com alguma reserva que tivesse como investimento. E aí o esposo fala assim, você sabe que a gente não tem condições de adquirir joias, né? Ela, pois é, aconteceu que quando ele foi embora, ele esqueceu 2 joias aqui, pedras preciosíssimas. E o esposo ficou olhando para ela. Aí ele falou, e o que aconteceu com as joias que ele esqueceu aqui?
Ela falou, pois é. Quando ele chegou na cidade, ele se deu conta do ocorrido. Então, ele resolveu voltar na mesma hora para buscar a Joyce. Quando ele chegou aqui, eu fiquei num dilema. Porque eu sei de nossas necessidades, nossas lutas. Eu sei o quanto você precisa viajar. O esposo da Caixa é viajante. Para manter a nossa vida. Para que a gente possa ter sustentação material aqui em casa. Eu fiquei com muita dúvida se eu deveria devolver essas 2 joias. O que você acha? Aí o esposo falou, querida, eu sei das dificuldades, eu vejo a dor no seu coração, mas essas joias não nos pertencem e, portanto, precisam ser devolvidas. Nesse momento, ela o abraçou e falou, então, Deus veio buscar as 2 joias que ele nos emprestou por um prazo de tempo na terra. Nessa hora, o esposo chorou e compreendeu que ela falava dos 2 filhos. É assim mesmo, tá bom, pessoal? Deus nos permite estarmos com as pessoas. As pessoas não nos pertencem. E é uma bênção e uma dádiva estarmos próximos àqueles que amamos e àqueles que precisamos aprender a amar. Portanto, a lição maior que eu penso quando refletimos sobre a perda momentânea dos entes queridos é aprendermos a valorizar as pessoas, né? Aprendamos a valorizar o momento que temos com as pessoas, estarmos presentes em todos os encontros, porque esse mundo tecnológico muitas vezes nos tira a atenção, nos faz distrairmos, né? Estejamos presentes, né? Tem aquela música tão famosa da Ana Vilela, segura teu filho no colo e abraça teus pais, enquanto eles estão aqui, porque a vida é trem bala, parceiro. E é verdade mesmo. Ela fala dos filhos dos pais, né? Podemos trazer isso para os nossos amores, para aqueles que estão à nossa volta, que Deus permitiu que estivessem conosco, ao nosso lado, construindo vínculos. Olhemos nos olhos das pessoas, deixemos que elas saibam que nós estamos ali presentes, mesmo que em silêncio, que nós estamos inteiros no diálogo, né? A Madre Teresa de Calcutá dizia assim, que você pode saber o que você quiser saber, aprender o que você quiser aprender, ocupar a cátedra no mundo que lhe aprover, ou seja, galgar os degraus da ciência material, dos postos de trabalho e serviço na terra, carregar com você o título que você quiser. Mas, amados e trabalhadores de Jesus dizia, mas quando você estiver de frente a outro ser humano, seja apenas uma alma, tocando outra alma. Sejamos capazes, fraternidade, de tocar as almas das pessoas, né? Elas podem esquecer o nosso nome, elas podem esquecer o que fizemos, mas ninguém nunca se esquecerá de como fizemos com que o outro se sentisse naquele momento. Isso acontece quando a gente toca a alma de alguém, né? Eu quero encerrar nossas reflexões contando para vocês uma história que aconteceu comigo, para a gente compreender a brevidade da vida, mas como a gente segue vivendo. A gente não deve contar casos pessoais, por exemplo, não, mas eu vou pedir licença ao Humberto Campos, nosso mentor, e vou contar. Aconteceu comigo. Todo mundo sabe que eu passei por um processo, todo mundo que me acompanha, né, nas palestras sabe que eu passei por um processo de tratamento oncológico e tive que fazer um transplante de medula óssea. No dia que eu estava no transplante, lá internada na UTI, pessoal, um dia que eu estava com muita dificuldade física, né? Eu fiz uma oração e adormeci. Quem estava comigo nesse dia era a Maíse Braga, ela tinha ido lá, ela estava comigo nesse dia me acompanhando. A Maíse Braga, quem conhece, é uma palestrante que é evidente. E ela viu entrar na UTI lá do hospital um espírito. Foi por isso que eu dormi. Eu não sou médium vidente, não. Eu sou audiente, eu escuto os espíritos, mas eu não vi, né? Mas entrou um espírito que era um senhorzinho. Entrou e me deu um passe. E aí eu dormi. Era um dia de muita dificuldade física para mim. E aí, quando ele estava saindo e eu adormeci, ela tinha visto meu sofrimento ali, minha dificuldade, ela falou para ele, fala para mim o seu nome, que eu vou falar para ela quando ela acordar. Ela ia permanecer lá comigo naquela tarde. E aí ela falou pro espírito, fala para mim o seu nome, que eu falarei para ela quando ela acordar. Aí ele falou, não, ela não me conhece, não. Aí ela perguntou para ele, mas se ela não te conhece, como que você veio aqui dar um passo nela nessas circunstâncias? Aí ele falou para ela, um dia, quando eu estava encarnado, ela fez uma palestra sobre perdão. E eu estava na plateia.
E após aquela palestra, eu saí dali e fui pedir perdão pro meu filho, com quem eu não conversava há muitos anos. Eu o perdoei, ele me perdoou, e logo em seguida eu desencarnei. Veja a fraternidade, que na vida é curta, né? E a gente precisa aproveitar os momentos. Não deixe de pedir perdão hoje, não deixe de dizer que ama hoje. E ele contou, após essa reconciliação com meu filho, eu desencarnei. Eu desencarnei, mas eu nunca esqueci desse momento. E hoje eu soube que a Patrícia estava precisando de ajuda. E aí eu pedi que viesse para dar um passe nela. E aí foi por isso que eu vim. Ele deu um passe maravilhoso, assim, no sentido de calmante, e eu dormi, né? E quando eu acordei, ela me contou isso, depois ela foi embora, e eu fiquei pensando sobre isso. Uma pessoa que eu não conheço, né, esse senhorzinho. Para mim, anônimo, mas ele não se esqueceu do que aconteceu naquele dia. E ele seguiu vivendo com as lembranças dele e com a gratidão no coração dele. Hoje eu também sou grata a ele, porque aquele passe me fez dormir e eu acordei muito melhor. Onde ele estiver, que ele receba meu amor, minha gratidão também. É assim mesmo, tá, pessoal? A morte é apenas uma separação vibratória. Aqueles que amamos deixaram o corpo físico, seguem lembrando-se de nós, com as suas mesmas idiosincrasias. Lembremos deles como eles eram e amemos-los sempre, até o nosso reencontro. Não podemos esquecer que a porta do túmulo vazia para Madalena era Jesus vencendo a morte, nos ensinando que ninguém morre, que ninguém morre. Em momentos difíceis, lembramos de Jesus na estrada de Emaús, retornando para os amigos, Jesus mostrando as chagas para Tomé, para mostrar que ele se lembrava de tudo, que tudo estava com ele. Jesus permitindo que Madalena chegasse lá, no túmulo, e encontrasse tudo vazio, nos deixa um recado, dizendo que ele venceu a morte. E nós todos venceremos sempre. Que espíritos é o que somos. Que a gente nunca se esqueça disso. Tá bom, fraternidade? Que espíritos é o que somos. Somos seres espirituais, vivendo mais uma experiência material. É só uma experiência. Espíritos é o que somos. Não se perca disso nunca mais. Obrigada, pessoal.